Meu Deus do céu, mas não tem um jogo tranquilo entre Palmeiras e River Plate. É impressionante, é sempre esse negócio. Mas, mano, no final das contas, que bom. Palmeiras classificado mais uma vez, River Plate freguês. Gadiardo, filho do Abel Ferreira, a gente vai falar sobre o jogo, aconteceu muita coisa, tem muita informação, inclusive, tá? Vou aproveitar que esse vídeo aqui, como de costume, a gente traz muita notícia, tem notícia nesse vídeo aqui também, tem análise do Felipe Melo, vou trazer os rivais aqui, vou fazer um vídeo bem completão pra vocês aí, de pós-jogo, tá? E como vocês sabem, depois tem coletiva, tem muita coisa aí pra gente falar, mas fazer uma análise rápida minha aqui, né, sobre a vitória. O Palmeiras começa o jogo jogando muito mal. O povoamento do meio-campo do River Plate funcionou muito bem, né? Então eles já conseguem o primeiro gol ali. O primeiro gol não tem tanto a ver com esse povoamento, tem a ver com um erro ali do Palmeiras de marcação. Mas aí eles dominam o jogo, né? Eles conseguem o gol e aí dominam o jogo. E aí o Palmeiras tem muita dificuldade. Mas tem uma parada essencial nisso tudo aí: a questão física. A gente falou sobre a questão física desde o começo, acho, né? Que a gente viu que ia pegar o River. A dificuldade que eles têm, porque assim, era muito claro que eles não iam segurar tanto tempo marcando daquele jeito, eles estavam marcando muito. Palmeiras, às vezes abria ali com o Piquerez passava pro Felipe Alves fazer alguma jogada, já tinha 2-3, quando conseguia fazer o passe ali quebrando a linha, chegava no Vitor Roque, já tinha 2-3 em cima. É difícil você jogar contra esse time, um time assim, mas em algum momento eles iam cansar. E aí o Palmeiras tem a vantagem que o Palmeiras demora pra cansar, né? O Palmeiras, na real, cansa pouco, né? O Palmeiras terminou o jogo aí com muitos jogadores inteiros, né? Óbvio, teve ali a saída, por exemplo, do Andrés Pereira, que sentiu a parte física. É importante lembrar, o Andrés Pereira não foi bem no jogo mesmo hoje, mas o Andrés Pereira até que, assim, não foi mal no jogo também, tá? Só não foi igual o primeiro jogo ou contra o Fortaleza agora. Mas o Andrés Pereira tá no começo de temporada, tá, gente? É importante lembrar, o Andrés Pereira ele tá num outro momento físico em relação ao restante do time. Eu acho que ele vai começar a pegar aí daqui um mês e meio mesmo. Então, essa parte física ficou muito clara para os jogadores do River, né? E ficou claro ali no caso do nosso, mas no caso do Andrés Pereira. Mas aí o Palmeiras se encontrou muito já no começo do segundo tempo. Então meio que parecia que era questão de tempo pra sair o gol, né? Já começa já melhor. E aí eu falava do Armani aqui. Tudo bem que o Armani fez boas defesas até no primeiro tempo, mas eu falava dele, cara. Ele tá claramente inseguro, com muita dificuldade. Sobra a bola pro Vitor Rabô, cruzamento ali, Vitor Roque cabeceia mal, né? Faltou aquela força ali, poderia ter feito já direto. Mas aí, assim, ele tava tão perto que mesmo ele cabeceando mal, dificilmente ia dar ruim. A não sei que o Armani encaixasse a bola, que talvez ele faria uns anos atrás, né? Mas daí ele solta e aí o Vitor Roque complementa ali e faz um gol importantíssimo, porque esse gol caga em todo o jogo do River. A cera, precisa falar sobre a arbitragem. Eu falei pra minha esposa que é São Paulina, os flamenguistas sofreram semana passada. Olho na arbitragem, velho. Olho na arbitragem. Porque, meu Deus do céu, bizarro. É o mesmo, como a gente falou antes, o mesmo juiz lá de Palmeiras e Boca Juniors em 2023. Então é um cara que já picota o jogo mesmo. Essa escolha não foi à toa. Foi claramente uma escolha pensada em tudo isso. Então ele picotou. O primeiro tempo foi insuportável, né? Foi insuportável. O Everton faz um gol, né? Falando daquele lance do Everton, ele faz um gol defendendo aquela bola ali e depois empurra o Galopo ali. Então você viu que os jogadores do Palmeiras estavam perdendo a cabeça, mas ainda bem que foi bem no final do primeiro tempo, pra você descer do vestiário, ficar mais tranquilo. E aí quando o Palmeiras faz o gol, né? Vira o jogo, porque daí eles têm que ir pra cima. Aí o Palmeiras, eu gostei que o Palmeiras começou a catimbar e tem que fazer isso. O brasileiro tem que aprender isso. Tudo bem que a gente tem muito gringo também, o Flaco fez isso também ali, né? Mas aí quando o Palmeiras começa a catimbar, o River se perde totalmente. Ainda teve algumas chances com o Borja ali, por exemplo. O Everton foi muito bem numa bola que o Borja chuta de esquerda ali. Mas aí o jogo ficou muito confortável pro Palmeiras e aí era só questão de tempo também pra ter um escape ali. Teve o escape com o Facundo Torres. Um bom lançamento do Bruno Fux, né? Inclusive entrou no lugar do Gomes e foi muito bem ali. O pênalti do Acunha, o Acunha que já era pra ter ido pra casinha faz tempo, né? Cabeçada, isso, aquilo, mas, né, ali não tinha conversa. Pênalti, segundo amarelo, casinha, e aí Flaco Lopes bateu na segurança no meio do gol. Palmeiras fazendo gol de pênalti, momento decisivo, é importante falar disso também. E aí depois, né, no final, mais ali um pouquinho, alguns minutos depois, o Flaco me faz um golaço absurdo assim, tá ligado? Realmente, como disse o Veiga lá, o cara foi pra seleção, voltou o Messi. Então assim, o jogo ele foi de um jogo horrível no primeiro tempo, de um jogo onde a gente viu que o time conseguiu se recompor, especialmente mentalmente.
E aí deu tudo certo, mano. E dando tudo certo, o Palmeiras é muito melhor que esse River, mano. O Palmeiras é muito melhor que esse River. O River tem a questão do Gallardo, que ainda é um grande técnico, e tem a questão da experiência, mas assim, tecnicamente, vamos dizer assim, o nível de jogadores individuais, o Palmeiras é muito melhor que o River Plate, não é nem soberbo, não. Eu não tô falando só porque a gente passou, se você pegar o nosso vídeo de pré-jogo, eu falei também, tá? Falei também sobre isso, esse lance aí do Palmeiras ser muito melhor que o River, aí obviamente que a gente teria que simplesmente fazer isso valer dentro de campo também, né? Vamos para a análise aqui do Felipe Melo. Eu tô aproveitando aqui, pegando uma cola da GE, tá? O GE TV aqui. Eu vou deixar. Não dá. Eu tô aqui. No caso, essa análise aqui eu tô pegando direto do YouTube, então eu não sei como que é a questão dos direitos dele. Eu vou deixar só o áudio, beleza? Vamos ver o que ele falou. Fala até rápido ali depois do jogo, mas uma análise interessante. E foi muito legal porque na hora que começa o segundo tempo, falta assim, uns 10 minutos de jogo, a gente vê uma jogada do Palmeiras que acalmou a bola no chão, tocou, e foi exatamente o que você tinha falado no intervalo. O Palmeiras acalmar um pouquinho o jogo, tem a qualidade, colocar a bola no chão, que naturalmente construiria os gols. Isso aconteceu. Isso faz parte, obviamente, de um staff sábio, né? Um staff que tem sabedoria, que juntamente com o pessoal que estava vendo o jogo lá de cima, pegaram as imagens, falaram com o Abel. Com certeza começaram dentro do vestiário e falaram: a gente tem que voltar e tem que jogar, tem que botar a bola no chão. Porque foi dessa maneira que no primeiro tempo, às vezes que o Palmeiras chegou, foi com bola no chão. E mais, né? O Palmeiras tirou um pouco aquela... O River estava jogando muito fácil, principalmente no meio campo. O River estava jogando, tocando a bola para um lado, tocando a bola para o outro. E o Palmeiras começou a combater melhor no segundo tempo. E o passe longo fica para o que aconteceu quando o Bruno Fux achou aquele passe longo, rápido, pegou todo mundo dormindo e acabou saindo o pênalti para o Palmeiras. Então, assim, tem que deixar o passe longo como um recurso mais, sabe? Algo novo e não algo que seja sempre repetido, sempre muito repetido. Então, o Palmeiras foi muito bem, segundo tempo mudou e mostrou realmente que tem um treinador que sabe de futebol. E eu acho que a mexida do Abel, ela faz muito... Essa questão aí do passe longo, né, cara? No primeiro tempo, como encaixou muito a marcação do River Plate, o Palmeiras ficava dando chutão no chutão. E aí, né, não saía nada. Agora, no segundo tempo, colocou a bola no chão, esquece. É o que eu tô falando aqui. A questão da gente ter um time realmente bem melhor que o deles, né? Mano, teve uma hora que o Felipe Anderson lá, ele deu uma dança, chapelou colocou a bola no chão, assim, contra uns dois ali, assim, numa facilidade assustadora, assim. Então, o time do Palmeiras é muito bom. É que, às vezes, né, o futebol é isso, o futebol também é muito tático. Aproveitando aqui o Felipe Melo, pegando aqui no Insta da GTV, no caso, o Felipe Melo perguntou aí sobre a renovação do Abel Ferreira para Leila Pereira. Vamos falar disso aí. Perguntar sobre a renovação do nosso treinador, do nosso Abel. E aí, vamos renovar? Claro que sim. Oh, glória. Claro que sim. O documento, o contrato já está nas mãos do Abel. É só ele assinar. É isso aí. Aí, torcedor do Palmeiras, pode sorrir. O contrato de 2 anos, não é? Até o final do meu mandato, que é em dezembro de 27. Olha que coisa bonita, Felipe. Que presidente que ficou os 2 mandatos com o mesmo treinador? Não tem. Perguntar sobre a renovação do nosso... Aproveita fazer uma média, né? Ela, inclusive, chegou a falar que esse contrato não tem multa. Aí eu já não sei se ela dando uma blefada. Ela não costuma fazer isso, mas enfim. Mas, né, quase garantiu aí a permanência do Abel Ferreira até 2027, né? Até o final do contrato dela. Cara, eu sei que aqui... Eu acho que especialmente quando a gente foi eliminado pro Corinthians, né? Eu fui um cara que cheguei aqui, comecei... Eu não vou também aqui falar assim, pô, eu nunca questionei o Abel, tipo assim, eu nunca pedi a demissão dele. Não, eu acredito que contra o Corinthians eu falei, pô, será que não foi? Porque realmente o time tava muito, assim, sem nada, né? Me bateu mais uma preocupação mesmo, assim. Falei, pô, daqui a pouco vai acabar a temporada e a gente não tá jogando nada ainda. Só que, de novo, né, ele reencontra no time, né, obviamente, tem todo o investimento, né, então, são peças muito boas, como eu tava falando aqui, mas ele encontrou o time, né, e, assim, é muito melhor você ter um técnico há muito tempo, que o elenco confia, que todo o staff aí já trabalha bem, tá, o Felipe cita ali, na hora da análise, falando do staff também, da importância do staff entender o jogo também, então hoje a gente tem uma estrutura fora de campo, nessa parte técnica, muito boa, né? Que nenhum time tem, né? Nenhum time do Brasil tem isso. Talvez ali o Flamengo com o Felipe Luiz,
que é um trabalho bem mais novo, bem mais recente que do Abel, mas é bom pra caramba também, né? E que tá enfrentando suas dificuldades em determinado momento, caiu na Copa do Brasil, agora na Libertadores tem uma parada difícil contra o Estudiantes, né? Mas que faz uma campanha incrível no Brasileiro. Então, assim, esses trabalhos muito fortes, assim, muito profissionais, quanto mais tempo você puder deixar, melhor. E ainda mais com o do Abel, que passou por tanta coisa já aqui no Palmeiras, né? No caso do Corinthians, né? Ele aplaudindo, a torcida vaiana, ele aplaudindo. Puta, uma situação bem complicada e hoje a gente elimina um River Plate, né? Metendo 3 e, enfim, golaços e tudo mais. Se revivendo durante o jogo, que é importante também, né? Então, assim, Leila praticamente garantindo a Abel para as próximas 2 temporadas, mas como a gente já falou que falta assinar, o próprio nosso palestra trouxe a informação aí que o empresário do Abel estaria hoje no Allianz Parque, então acredito que ficou bem satisfeito, né? O Abel na última coletiva, vocês vão lembrar que ele falou: o Brasil é um país incrível, do nada ele começou a elogiar o Brasil, então assim, tem coisa aí, né? Tem coisa aí e outra parada também, né? Tem muita gente falando em questão até daquele deixou de voltar nas férias aí, que ele foi pra Portugal e tal. A filha dele estudar na Europa não muda nada, tá, gente? Não muda nada, que a filha dele estudar na Europa e ele trabalhar na Europa são coisas diferentes. A não ser que a gente deu um azar absurdo. No mesmo lugar que a filha dele vai estudar, tem uma proposta muito boa pra Abel. Por enquanto não teve, então acredito que o Abel deve ficar realmente esses 2 anos aí a mais no Palmeiras. E antes da gente ir pros rivais aí, falando da vitória do Palmeiras, quero dar um recado pra vocês. Um recado importante aí do nosso patrocinador, KTO, vou deixar o QR Code na tela aqui para vocês se inscreverem, fazerem seu cadastro lá e ficarem de olho, cara, nas dicas lá no nosso Insta, porque tem São Paulo e LDU e Flamengo e Estudiantes e Flamengo, né? Então em jogos muito importantes aí da Libertadores ainda, para vocês, né, fazerem a sua fezinha aí. Então fiquem de olho que a gente sempre tem alguma dica bem legal para vocês, beleza? Lembrando sempre apenas para maiores de 18 anos e sempre com responsabilidade na KTO, que é uma casa regulamentada e transparente, beleza? Bora pro vídeo. Vamos trazer os rivais só pra gente encerrar o vídeo aqui, que é sempre importante. Eu vou trazer 2 caras aqui que a gente um que a gente sempre traz e outro que eu trago pouco, mas eu deveria trazer mais, mas vamos ver aqui primeiro o Marcão. Ai, por que, meu Deus? Por que, River Plate? Time incompetente, nem com o árbitro. O árbitro queria classificar vocês, River Plate. O árbitro fez de tudo pra classificar vocês, River Plate. O que vocês fizeram? Deixaram esses porcos chegar de novo na semifinal, não acredito. Time Lazareto, não acredito, velho. De novo na semifinal, de novo, Isabel Ferreira, de novo. Esses caras ganhar a Libertadores, eu não sei o que eu faço, velho. Mais uma vez, eu vou ter que me fantasiar de Lana Pereira. Eu que pago o pato. Nem o árbitro ajudando o time sem vergonha. Vitor Roque desmuda fazer gol. Esse narigudo desmuda fazer gol. Esse goleiro braço de jacaré pega até o que não vê. Pelo amor de Deus, cara. Esse cara só fica arquitetando as coisas dele lá na lateral do campo. Eu não aguento mais, meu Deus. Olha, se ele fez essa promessa, quem tá ansioso pra ver o Marcão de Leila, então se o Palmeiras for campeão, o Marcão vai se fantasiar de Leila. Eu não quero ver isso não, Marcão. Eu quero o Palmeiras campeão do Libertadores, mas pode poupar a gente, tá? Disso daí. Que eu acho que essa é uma cena bem bizarra. Vou trazer o Beto Oliver eu acho engraçado, né? Ele que é São Paulino, né? Mas ele faz humor com todo mundo aí. Mas ele fala uma coisa em relação ao Palmeiras que eu não tem como discordar dele, mano. É verdade, ó, se liga. Eu falo. É sempre o quê? Com requintes de crueldade. Não tem jeito. Vamos ganhar de 3-1 passeando no primeiro tempo? Não. Vamos fazer o quê? Tudo bem que para argentino não dá muito dó, não. Deixa os caras achar que dá. E quando eles menos perceberem... O coisa ruim, o cramulhão, a tropa do Abel Zebu faz o quê? Ali, ó. 3. Acabei de gravar, eu fui tirar a camisa pra começar a gravar o outro time. Saiu o gol.
Meu, que isso? O Verdão tá demais, meu. Deixa eu ver se ele soltou o vídeo já daquelas que ele sempre faz alguma brincadeira aí, né, com as classificações e tal. Vamos ver aqui. Ver se não tem nenhuma música. Ah, acho que tem música aqui. Mas vamos lá no perfil dele, vou deixar vocês aí, ó, vou deixar até sem som. Mas olha lá, final do primeiro tempo, né, todo mundo secando ali. Final de jogo. O Palmeiras brinca muito com esse lance do pacto aí. Mas o que ele fala ali, que eu falei que não tem como discordar, é que o Palmeiras realmente poderia começar o jogo melhor, poderia ganhar o jogo tranquilo desde o primeiro tempo. Não, o Palmeiras quer dar uma esperança pro River, deu uma esperança pros rivais. E aí depois no segundo tempo coloca tudo em ordem e se classifica, mas eu vou confessar pra vocês, eu fiquei em choque, mano. Eu fiquei muito em choque por causa do que foi acontecendo no primeiro tempo, nem por causa do gol sim, mas eu acho que pro Palmeiras era só fazer um gol, tipo, a questão do gol era até meio que tranquila, entre aspas, assim. Mas como o jogo ia se desenhando, me assustou bastante, por causa do lance da arbitragem, da cera e tudo mais. Mas no final das contas deu muito certo. Beleza? Então é esse o vídeo do pós, tá? Quis trazer bastante coisa pra vocês. Depois eu vou trazer coletiva do Abel, faço um resumo, né? Porque vocês estão ligados que não dá pra usar. E vou trazer mais coisa, vou trazer bastante coisa aí em relação a esse jogo. Agora já vou postar esse vídeo, já virou a noite, né? Então no dia 25 de 26 a gente deve trazer bastante. Depois a gente vira a chave pro Brasileirão. Por enquanto vamos comemorar a classificação aí do Palmeiras, beleza?